Em trânsito bastante tranquilo aí nessa avenida. Atenção, papel e caneta na mão para você anotar as dicas do chefe Clodoveu Miranda, que é instrutor de gastronomia do Senac Ceará, porque a partir de agora, desta sexta-feira, nós vamos ensinar você a fazer a cozinha trivial, o que eu já falei, né? É aquilo que você cozinha no dia a dia. Para começar, a gente já ensinou vários sabores do mundo. Então, nada melhor do que começar com o arroz. Tem muita gente que acha que é simples, mas tem muita gente também que não consegue fazer. E que tal você aprender a fazer agora um arroz soltinho, hein? Quer aprender? Então, confere só as dicas aí do nosso Sabores do Mundo. Bom dia para você, eu já resolvi sair dos estúdios aí da nossa TV União para ensinar você de casa uns sabores do mundo bem interessantes. Para você que está em casa, que é solteiro, ou para você que não é solteiro e não sabe cozinhar, não sabe fazer nada na cozinha, pois os Sabores do Mundo desta semana é bem especial e a gente vai ensinar você a fazer alguns pratos triviais. Na verdade, o que são pratos triviais? Aqueles mais fáceis que a gente costuma a fazer no dia a dia. Então, para me ajudar, aliás, me ajudar não, que ele é que vai fazer todos esses pratos, chefe Clodoveu Miranda. Bom dia, tudo bem? Bom dia. A gente vai ensinar para você de casa, por exemplo, ainda não é 9h30, a gente ainda não terminou o programa, então dá tempo de você aprender, anotar a receita para a gente fazer um arroz branco. Não é arroz isso? branco, nós chamamos arroz refogado. Arroz refogado. É um arroz à base de alho, óleo e cebola. Mas vai ficar aquele arroz soltinho mesmo? Não vai ficar aquela massa que geralmente a gente faz errando ponto, e é isso aí que eu quero que o senhor fale do pulo do gato. Mas que fique soltinho e a gente tem orgulho, pelo menos, dizer que faz um arroz solto, né? Com certeza. E o arroz é uma das coisas que não tem uma grande dificuldade, tá? Às vezes eu não consigo fazer. Às vezes o meu fica aquela massa. Exatamente. Às vezes as pessoas pensam que o arroz é um bicho de sete cabeças. Mas não, o arroz é uma das coisas mais simples que tem que fazer. Único e exclusivamente você tem que ter cuidado é na dosagem da água. Então deve ser isso que eu erro. Na dosagem da água, você vai ter cuidado. Antes, anote aí os ingredientes que você vai precisar para fazer um arroz branco. 2 xícaras e meia de arroz branco lavado e escorrido, óleo, sal a gosto, alho picado a gosto, cebola picada a gosto e água fervente. Anotou aí os ingredientes? Então, chefe, vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui... antes da gente fazer aqui o arroz, esse arroz que nós vamos utilizar é o arroz branco. Mas no mercado existe também o arroz parborizado. Qual é a diferença, primeiro, para quem está em casa e quem compra, às vezes não observa, do arroz branco para o arroz parborizado? O arroz branco ele é um arroz, quase um arroz natural, né? Então é um arroz branco, você tem que lavar, principalmente para pessoas que nunca fizeram arroz, certo? É muito importante eles frisarem que o arroz branco ele tem que ser lavado. Porque ele vem com muito amido? Ele vem com muito amido, é onde que acontece das pessoas que vai fazer o arroz, ter aquele arroz unidos venceremos. Entendeu? Não é o nosso caso que nós vamos passar para vocês. Nós vamos passar para vocês um arroz soltinho, certo? Que você pode fazer na hora e consumir. Tá certo. Então o primeiro passo é algumas dicas. O arroz branco, aí a gente já lavou, já escorreu, ele tá sequinho. E aí a gente usa o quê? Certo. Mas antes vamos terminar a pergunta. Sim. E o arroz parborizado sim, é um arroz. O arroz parborizado é um arroz polido. Que não precisa lavar? Então ele já passa por um maquinário, ele já é lavado e depois ele é polido e tem um pré-cozimento que deixa ele mais rígido. Certo. Que é um arroz mais duro. Então o arroz parborizado, normalmente as pessoas conseguem fazer, ele vai levar muito mais quantidade de água do que o arroz branco. Agora o senhor recomenda para quem está solteiro, quem faz as compras ou até mesmo quem quer fazer assim para agradar o namorado, a mãe que está em casa, o senhor recomenda comprar o branco, quem vai começar a fazer arroz agora, ou parborizado logo? Se você vai fazer o prato do dia a dia, certo? Eu aconselho você procurar fazer da melhor forma possível o arroz branco. Tá certo? E utilizar o arroz parborizado para fazer um verdadeiro baião. Entendi. Né? O baião de 2 que fica os caroços mais firmes, mais rígidos.
Tá. Então a gente começa como? Eu já vi que tem a água, o senhor já colocou para ferver. É bom sempre, essa é uma das dicas também, colocar água fervente já, não água fria. Sempre água quente. Sempre água quente. Sempre água quente. Por quê? Vai ajudar na composição do cozimento, né? Vai entrar a cocção, então o arroz vai ficar bem mais solto. Se eu colocar água fria no arroz que já está frio, até o momento dele ferver, certo? O arroz já vai amolecendo, onde dá aquele caso do arroz grudado, né? Nós vamos fazer 2,5 xícaras de arroz. Dá em média para quantas pessoas? Umas 3, 4? Não, 2,5 xícaras de arroz dá para 5 pessoas comer, certo? Agora, se ele for da construção civil, eu garanto que ele fazer um pouquinho mais. Ou se for do Maranhão, que assiste a gente, que diz que o pessoal do Maranhão gosta de arroz. Mas não por causa de ser da construção civil, porque eles pegam mais peso, então eles precisam de mais energia. Gostam de arroz, né? Então eles gostam mais de uma comida mais forte e uma quantidade maior. Eu como pouco. Então vamos, qual é o primeiro passo? Tá? Primeiro passo, você separar a panela com a qual você vai trabalhar, tendo a água quente e a panela que você vai trabalhar, certo? O primeiro passo nós vamos trabalhar agora o óleo, certo? De preferência, óleo. Eu gosto particularmente, né? Eu gosto de óleo para fazer o arroz. Azeite pode? Certo? Azeite pode, manteiga pode, quem quiser também. Entendeu? Gordura de porco pode. Agora, eu gosto de fazer com óleo porque o óleo é o arroz natural, é o que a gente consome no dia a dia. Certo? Se nós colocarmos manteiga, ele vai ter um sabor. Se nós colocarmos azeite, ele vai ter outro sabor. Então, se nós colocarmos óleo, nós temos o sabor do dia a dia. Ok? Então, óleo. Então, a gente começa para refogar, não é isso? O óleo. Tá? Depois do óleo, nós vamos colocar o alho. Que dá um cheiro bom. Exatamente. O óleo e o alho, nós vamos dar primeiro uma refogada, certo? Tá? E depois vamos acrescentar a cebola e junto com o refogamento vamos utilizar o sal. Tá. Algumas pessoas dizem que era bom a gente refogar sempre primeiro o alho ou a cebola, porque um parece que queima primeiro do que o outro. O que o senhor recomenda? O alho mesmo logo? Não. Tanto você colocar a cebola quanto colocar o alho, se tiver o óleo muito quente, vai queimar. Já vai queimar. Tá certo? Tá certo. Mas eu aconselho, sempre que você vai fazer alguma coisa refogada, e principalmente qualquer tipo de prato que precise de um fundo de panela, você acrescentar primeiro o óleo e o alho. O óleo e o óleo. Tá? Depois você acrescenta a cebola e assim por diante. Tá certo. Então vamos lá que eu quero comer arroz antes de terminar o programa. Que aí pelo menos eu vou aprender aqui também a fazer o arroz mais solto, porque os meus ficam aquela papa. Aqui ó, nós vamos colocar aqui para as pessoas terem mais noção em casa, uma colher. 2 colheres de sopa, é isso? Essa colher é a colher de sopa que utiliza, é chamada colher de sopa. 4 colheres. Certo? Porque o arroz também não pode ficar sem a oleosidade, senão ele vai ficar só água e também ele vai chegar. Tá? Vamos colocar aqui uma meia colherzinha de alho, tá? Tirar um pouquinho aqui, ficou um pouquinho também. Porque o nosso fogão aqui do Senac é industrial e é rápido. Com certeza. Mas o seu de casa que é normal, então, você vai colocando, né? E deixa o óleo esquentar um pouquinho, aliás, e aí depois vai colocando. Aqui como o negócio é rápido, ó. E aí fica esse cheiro bom pela cozinha inteira. Quente, você tira um pouquinho do fogo. Exatamente. E aí ele já está neurando aí rapidinho. Acrescente a cebola. Fica um cheiro bom. Sabe aquele cheiro de que está perto de 11 horas, que você vai estar sabendo que o almoço está saindo, né? Refogou os 3 primeiros ingredientes. Aí até eles ficarem assim, bonitinhos, bronzeadinhos, é que você não queimado, certo? Mas dourado. Aloirado que a gente chama. Tá? Acrescenta aqui o arroz. As 2,5 xícaras de arroz branco já lavados e escorridos. E aí também dá uma mexidinha aí para o arroz pegar esse gostinho, né? Exatamente. Por isso que ele chama-se arroz refogado. Tá? É porque tem muita gente realmente que deve estar nos assistindo agora, que deve estar se preparando. É até bom para você que está em casa acompanhando aqui a receita do chefe Clodovil Miranda. Vai e faz o arroz aí para a mãe de surpresa. Agora o sal, depois que refoga. Agora acrescentamos aqui o sal. Certo? Sempre é bom você colocar o sal na hora que você está refogando, exatamente para o sal aderir aos caroços do arroz. Ah, tá. Porque tem gente que geralmente coloca água e depois coloca o sal. E aí fica um pouquinho mais salgado. Exatamente. Não fica legal. Então é melhor você trabalhar dessa forma. Agora quem colocar manteiga deve também não colocar muito sal, porque tem as manteigas que já são um pouco salgadinhas, né? Exatamente. Deve ter cuidado um pouco com sal, né? É uma das coisas que nós temos sempre que ter cuidado. Tudo que nós vamos utilizar que já contém sal, nós temos que ter uma dosagem, né, sobre o sal. Entendi.
Agora me explica o pulo do gato. Nós já colocamos duas, já colocamos o óleo, já douramos aqui o alho e a cebola, juntamente com o arroz branco já lavado e escorrido. E agora, para o meu arroz não ficar papa, porque a minha grande dúvida talvez seja do pessoal de casa, né? Não ficar papa, qual é o segredo? Porque o pessoal diz assim, não botar muita água, mas tem algum segredinho, alguma receitinha de que realmente eu coloque aquele tanto certinho? Tem. Para que não fica? Normalmente, quando se trata de arroz branco, tá? A gente coloca uma por duas. Tá? Então, a cada xícara de arroz, duas de água. Então a conta é fácil. Né? Certo? A cada uma xícara de arroz, a mesma medida você dobra, põe 2 de água. 2 de água. Né? Se for 2 xícaras de arroz, 4 xícaras de água. Assim por diante. Então pronto, nunca mais eu vou fazer um arroz papa, viu? Aí depois que refogou, então é só fazer a contagem quando você colocou. E se colocar meia, coloca meia também. Quando você vai fazer um arroz refogado, tá? Você vai refogando ele, certo, sem deixar queimar, você vai demonstrando junto aqui do arroz que os caroços de arroz vão ficando transparentes. Ah, é verdade. Ele não estava tão branquinho não tá tão branquinho do jeito que estava antes. Então ele vai ficando transparente. Por que ele vai ficando transparente? Ele vai perdendo o líquido que nós colocamos, né? Vai secando e vai aderindo o suco do alho, o suco da cebola, né? E o óleo. Agora nós vamos colocar aqui a água. Água fervente. Água, sempre água quente. Tá? Essa aqui é uma xícara medida de meia xícara. Ou então a pessoa pode fazer aquela mesma medida que ela põe do arroz, né? Exatamente. Pega uma xícara em média, que aí você já tem noção da quantidade. 1, 2, 3, 4 e meia, porque nós colocamos 2 xícaras e meia. Ok? Certo. E a gente sabe que o fogão aqui do Senac é rapidão, mas aquela dona de casa que tem um fogão normal, em quanto tempo o arroz cozinha? Eu devo manter ele em fogo alto ou fogo baixo? Para que ele não queime? Sempre que você colocar, aumenta-se um pouco do fogo. Certo. O fogo tá alto, certo? né? Não muito alto. Certo. Tá certo? Aumenta aqui a intensidade do fogo e deixa ele cozinhando. Quando você perceber que ele está querendo começar a secar, aí você abafa. Entendi. Tá Coloca a certo? tampa. Mas enquanto isso não coloca, deixa assim normal. Por quê? Porque muitas vezes o líquido vai pegando com o arroz, então a gente vai amolecendo cada vez mais. E aqui não, aqui já vai exalando, certo? Pra você ver, né? A gente costuma fazer algumas comidas, tudo que a gente chama comida trivial, né, chefe? Porque uma dica, eu fazia o arroz assim que eu fazia aqui, para ser mais rápido, eu tampava, que é para cozinhar mais rápido. Já o senhor já está dizendo a dica que você não tampe nesse primeiro momento, quando ele estiver quase já sem água, que coloque a tampa, né? Colocar a tampa, diminuir a intensidade do fogo. Já coloca um foguinho baixo para ir cozinhando um pouquinho. E aí demora quanto tempo? Uns 20 minutos? 15, 20? Normalmente o arroz é uma das coisas mais rápidas. De 10 a 15 minutos você faz um arroz sem problema. Então pronto, daqui a pouco, vamos só esperar cozinhar aqui que você vai ver como é que esse arroz vai ficar soltinho e saboroso. Depois de 15 minutinhos aí, em média, o nosso arroz já está quase pronto, né, chefe? Agora, uma dica importante que eu queria que o senhor dissesse para o pessoal de casa é que em nenhum momento, o senhor já está aqui com a panela, já deu aquela dica de que não coloque a panela, não coloque a tampa, aliás, no início, só depois quando ele estiver quase secando. Agora, em nenhum momento o senhor mexeu no arroz, né? Porque tem gente que gosta de ficar lá fazendo arroz estilo uma papa, não pode. Exatamente. Aqui nós temos o arroz, né? Aqui nós temos o arroz, e uma das coisas muito importantes, assim que você colocar o arroz, tá? Que você colocar a água, não ficar mexendo o arroz constantemente. Mexeu a primeira vez, deixa ele aqui sossegado, que ele vai secar. Depois que ele estiver seco, você vem aqui, ó, só virar o arroz, ó. Só virar. Gente, está bem soltinho. Não sei se vocês de casa vai conseguir fazer hoje, vai ter que conseguir, porque com essas dicas aí de perto eu vi, eu vou conseguir fazer, ó. Fica bem solto mesmo. Tá? O arroz já está pronto. Nós vamos desligar o fogo, certo? E vamos deixar ele abafado até a hora de servir. Até a hora de servir. E aí fica soltinho dessa maneira, né? Fica sempre soltinho dessa maneira. Aí com esse arroz, né, você pode acompanhar aí uma salada, pode acompanhar uma carne grelhada,
né? Um bife feito na manteiga, um arroz ao coalho, feijão, um bife ao coalho, desculpa, certo? E assim por diante. E aí quem quiser também pode incrementar, porque tem gente que gosta de uva passas, tem gente que gosta de milho verde, ervilha, pode colocar cenoura também ralada, pode usar a criatividade. O arroz ele é muito complexo. Já o arroz pronto, você pode transformar ele no baião de dois, tanto solto quanto ligado, né? Os que nós utilizamos no restaurante. E também pode se transformar ele em arroz de cenoura, arroz de passas, arroz à grega e assim por diante. A base é essa. E depois transformar ele o que você quiser. Colocar batata palha. Enfim, eu espero que você de casa... Que é muito importante. É bom que você já compra aquelas seletas hoje no supermercado e aí coloca aqui que fica uma maravilha, né? Com certeza. Chefe, obrigado. Já vem uma mistura, tá bom? Muito obrigado. Eu espero que você de casa faça e agora você não vai ter mais desculpa de não saber cozinhar e de não saber fazer arroz. No próximo Sabores do Mundo, você vai aprender a fazer um bife de filés com bacon e cebola ao vinho branco. Você não pode perder. Bacana, eu espero que você tenha gostado. Um abraço para todo mundo aqui do Senac Ceará e especial para o chefe Clodoveu Miranda, que é Instituto de Gastronomia lá do Senac. E como você viu aí na nossa matéria, na próxima sexta você vai aprender a fazer esse bife aí com vinho branco ao bacon. Tá uma delícia. Eu fiz em casa, depois terminei as receitas e ficou bom mesmo. Eu espero que você de casa tenha aprendido pelo menos a técnica. Eu fiz o arroz também em casa, verdade. E deu certo, viu? Ficou solto mesmo. O meu não ficava muito, mas foi mesmo a questão da água e não tampar, que é uma das dicas que o chefe deu aí. Então eu espero que você de casa tenha pelo menos aprendido um pouco mais das nossas técnicas, da técnica do chefe Clodoveu, tá? Um abraço para todo mundo aí do Senac. Gente, olha só,